A paz do Senhor, as nossas irmãs da nossa classe Dorcas, da nossa escola bíblica dominical, e a todos quantos estarão acompanhando mais esta lição, a lição de número 11, né, que trata dos atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Nós vamos, é a lição de número 11, estamos terminando já o segundo trimestre de 2020, então vamos dar início à nossa aula. Textuário. Textuário nos diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Efésios capítulo 4, versículo de número 1. A nossa verdade prática do nosso comentarista ele diz o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. E a leitura bíblica encontra-se em Efésios, capítulo de número 4, versículos de 1 a 4. Nós vamos ler até o 6, tá bem? E Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Efésios, capítulo 4, versículo 1 diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todo o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Eu fiz questão de ler o versículo 5 e 6, porque aí nós vemos, né, a Trindade, né, o Espírito, versículo número 4, Jesus o Filho, versículo 5, e Deus o Pai, versículo de número 6. Então vamos a Colossenses capítulo 1, versículo de número 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Como introdução dos objetivos, nós temos o primeiro objetivo, que é explicar que a humildade ela é uma virtude indispensável para a comunhão. E no segundo objetivo, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem paz e conciliação. E o terceiro objetivo é frisar que a longanimidade ela capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Muito bem. Como nós já vimos, né, a carta aos Efésios ela é dividida pelo menos em 4 sessões. Né? Já vimos a primeira sessão, a nova vida na plenitude de Cristo, né? As lições de 1 a 5. Depois uma nova civilização, um novo povo, capítulo 2, versículo 11 até o 3, versículo 21, que são as lições de 6 a 10, e agora os novos padrões em Cristo, capítulo 4, versículo 1 até o 5, versículo 21, que é essa lição 11, trata desse assunto, né? Poderíamos ter mais lições nessa sessão, né? E a última, novos relacionamentos, né? Vamos ver isso nas lições 12 e 13. Lembrando que dia 1º de junho, nosso pastor Alcides Fávaro nos trouxe uma palavra de ensino,
E o tema era este mesmo: Deus faz nova todas as coisas. Interessante, se você não assistiu a este ensino, vá lá na página do Facebook, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga. E lá no dia 1 você vai encontrar a live, então, do nosso pastor Alcides, tratando, né, deste assunto de novidade, né, vida nova, novo povo, novos padrões, novos relacionamentos. Deus faz tudo novo. Muito importante e muito interessante. Muito bem. Antes de entrarmos propriamente nos objetivos, né, gostaria de fazer um comentário muito importante no texto bíblico que foi escolhido para a nossa lição. E quando nós lemos Efésios, capítulo de número 4, primeiro versículo, Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. E eu gostaria de destacar, né, em primeiro lugar, essa palavrinha pois, né, é uma conjunção que está ligando a frase, o término do capítulo de número 3, né, e começa agora no capítulo de número 4, juntando duas ideias ou mais, né? Então, esse pois, né, essa conjunção aí, essa palavrinha pois, ela marca então uma transição. Transição da doutrina para a obrigação. Paulo, ele, em suas cartas, como nós já aprendemos aqui, né, Paulo, ele trata da teologia ou da doutrina e depois a prática, né, do que ele estava ensinando. E agora, exatamente, nós estamos nesse ponto, né, passando da doutrina para a obrigação, do princípio para a prática e da posição nossa em Cristo para o nosso comportamento. Então, essa sessão fala de novos comportamentos, né? E lá também no texto fala sobre andar, né? Como é digno da vossa vocação. Esse andeis, né, que traz no nosso texto, fala da vida cotidiana, no sentido desse andar, é no nosso dia a dia, é o viver do crente, né? E quando ele fala que é digno da vocação, aliás, na tradução Almeida Revista e Atualizada, o texto traz assim, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Né? A vocação é chamado, somos chamados à salvação. Então, o digno aqui é um conceito chave no Novo Testamento, né? Compatível com a posição que nós temos em Cristo Jesus. É um modo consistente com a nossa identificação com o Senhor que nos salvou. Então veja Filipenses 1, versículo 27, parte A, diz assim: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. E agora, Colossenses, capítulo 1, o versículo 9, que nós lemos, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, ele ouviu coisas boas, né, dos Colossenses, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. De novo, na versão Almeida Revista e Atualizada, fala: sejais cheios ou transborde de pleno conhecimento. Que há um transbordamento do conhecimento de Deus, né, da vontade, da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, isso tem a ver com um profundo conhecimento da vontade de Deus, revelada na palavra de Deus.
Por isso que nós estudamos a palavra de Deus, porque ela é que revela-nos a vontade do Senhor para nós. Olha só, Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, essa vontade de Deus revelada, né, na sua palavra, nós precisamos conhecê-la. E não tem jeito, tem que conhecer, é pela palavra de Deus, não é verdade? E ele fala sobre sabedoria e inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual é o entendimento espiritual, né? E essa palavra espiritual, ela está se relacionando com sabedoria, está se relacionando com a inteligência. Então, ela modifica sabedoria e inteligência, não humana, mas espiritual. E que é a sabedoria? Nesse sentido, a capacidade de nós acumularmos e organizarmos princípios das Escrituras na nossa vida. Isso é sabedoria. Nós acumulamos, né? Lemos, guardamos, escondemos no nosso coração e nós podemos organizar esses princípios para a nossa vida. Então, faz parte da sabedoria, né, que Deus nos dá, que nós organizarmos, né, esses princípios para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E esse, então, o entendimento ou a inteligência fala da aplicação, então, desses princípios que nós guardamos e organizamos para o nosso viver diário. Muito bem. Esse é o versículo de número 9. Nós temos o versículo de número 10 também, que diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Lembra que nós lemos o versículo 1 lá? Sabedoria é conhecer, né, guardar, organizar. E agora nesse versículo de número 10, nós vemos aqui que fala de fruto, frutificar em toda a boa obra. Então, o que é frutificar? É resultado. Fruto é resultado de uma vida espiritual agradável a Deus. É isso que ele diz logo no começo, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então, quando nós agradamos ao Senhor, significa que nós estamos andando de acordo com a sua vontade. E o que é dar fruto, né? Dar fruto, levar pessoas a Cristo, é dar fruto. Na 1 Coríntios 16:15, né, vemos as primícias da acácia. Então, essa família é um fruto importante, primícia. Louvar a Deus. Hebreus 13:15 fala sobre esse louvor, o fruto do nosso lábio. Ofertar, né? Romanos 15, de 2 a 28. A gente vê isso. É fruto. E Paulo, agradecendo, né, as ofertas, fala: esse fruto é fruto. Viver uma vida piedosa também. Hebreus 12:11 fala de fruto. Então veja que frutificar para o Senhor tem vários sentidos, né, da nossa vida cotidiana. E isso faz parte da vida cotidiana nossa, esse frutificar. Muito bem. No mesmo versículo, no versículo de número 10, ele fala de crescimento no conhecimento de Deus, né, em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? Ele resulta no crescimento espiritual. Então, a segunda carta de Pedro 3,18 diz assim: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós precisamos crescer na graça e conhecimento. Graça é provisão. Crescer naquilo que o Senhor proveu para nós. E também no conhecimento. Voltando lá sobre sabedoria e inteligência, esse conhecimento faz parte da aquisição, né? Do fomentar a nossa inteligência, fomentar nossa sabedoria. Então, quais são? Existem evidências de crescimento espiritual. Nós vamos citar alguns, não vamos ler por causa do tempo, mas depois você lê, por favor, né? Então, veja bem, amor à palavra de Deus é uma evidência que nós estamos crescendo quando nós amamos a palavra do Senhor. Se alguém perguntar, você ama a escola dominical? Sim, eu amo a escola dominical, porque eu amo a palavra de Deus. Não é pela escola dominical em si, pela organização, pelas classes, pelas pessoas, mas é porque nós nos dedicamos a aprender da palavra de Deus. Nós amamos. Salmo 119, versículo 97. Que mais evidência nós temos? Obediência, então, à palavra de Deus. 1 de João 2, de 3 a 5, fala sobre isso. Né? É uma evidência espiritual. E temos também uma base doutrinária consistente. Não uma base fraca, um evangelho fraco. Nós vivemos um evangelho, uma doutrina consistente. E aí você vê lá em 1 de João 12, 13 e 14. E uma fé crescente também. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13, é a parte A. A sua crescente fé. E amor crescente pelos outros também. Nesse mesmo versículo que Paulo escreve, 2 Tessalonicenses 1, versículo 3, a parte B, ele fala do aumento do amor uns pelos outros. Leia também Filipenses capítulo 1, versículo de número 9. Muito bem. E no versículo 11, nós lemos lá, né? Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo. Esse versículo, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: corroborados em toda a fortaleza, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Então, a paciência aqui, o sentido dela é de perseverança, de longanimidade com gozo. Então, o que é o que ele está falando de paciência e longanimidade? São atitudes durante as tribulações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, não é verdade? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E agora, os apóstolos escrevendo as epístolas nos ensinam esse caminho. Que é paciência, né? Diz respeito a situações difíceis e duradouras. Imagina se nós não tivéssemos paciência durante esse período que nós estamos vivendo. Né? Parece que faz anos que a gente está nessa pandemia. Né? Tem pessoas que não aguentam mais. Então precisamos de paciência. E a gente só descobre se temos paciência quando a gente precisa dela, não é verdade? E longanimidade. Qual o significado, qual o sentido, né, nesse texto de longanimidade? Suportar as pessoas difíceis. Então, essa longanimidade. Né? Então, percebe que para a gente falar de humildade, mansidão e longanimidade, precisamos entender, né, o que está no texto bíblico. Isso é muito importante. E no versículo 12, diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. O que é esse idôneos aí? Que o Senhor nos fez idôneos. Ele nos tornou capaz, nos tornou suficiente
os autorizou a participar desta herança. E, evidentemente, só é possível isso por causa da obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. E isso só é possível à pessoa que recebeu Cristo em seu coração, que entregou sua vida a Cristo, dando valor a esta consumação, a esta obra, né, maravilhosa, vicária, em nosso lugar na cruz do Calvário. Voltando agora em Efésios, né, vamos falar sobre os três objetivos. Né? Capítulo 4, versículo 2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Uma palavra recorrente nessa carta, em amor. Não podemos esquecer isso, né? Sempre Paulo falando em amor, isso é muito importante, né? Então, eu estava lendo um comentário, né, na Bíblia de Estudo, MacArthur, e sobre esta palavra humildade. E eu resolvi procurar, né, a história dessa palavra, a etimologia de humildade. Encontrei lá no site Ciberdúvidas da língua portuguesa. Então fomos consultar lá. O que nós encontramos? Porque essa palavra humildade, segundo alguns comentaristas, ela não existia no período de Paulo, na época de Paulo, né? Da forma como nós vamos estudar aqui. Então, aí eu fui lá no Ciberdúvidas da língua portuguesa e encontrei muita coisa e eu resumi, né, bastante para a gente ganhar tempo aqui. No grego, né, então a gente sabe, o grego usa vários vocábulos para representar, por exemplo, a terra ou o solo. Então no grego eles usam telos, terra, humus, solo, e da palavrinha humus, então, provém o adjetivo humilis, que designava em latim, né, tudo que estivesse perto do solo, tudo que fosse baixinho, tudo que tivesse pouca altura. Então servia para qualificar pessoas, animais, coisas, plantas, objetos. Aliás, até hoje em botânica, né, esse termo ainda é usado. E aí, esse humilis, ele apresentava vários sentidos figurados também, né? No sentido de baixa condição de uma pessoa, obscuro, né? Que tem sentimentos baixos, abatido, desanimado, pouco importante, fraco, esse é o sentido. Mas o autor desse texto diz o seguinte: mas só com os autores cristãos, eu penso que começa com Paulo, né? É que assumiu também o significado de humilde por virtude. Porque até então a humildade não era tida como uma virtude, sim um defeito. Então, passando assim a designar igualmente aquele que de forma mais ou menos manifesta, ele reconhece as suas limitações. Até hoje nós temos dificuldade com esta palavra, humildade, né? Ou humilhação. A pessoa me humilhou. Quando a gente ouve isso, a pessoa me humilhou, significa ela fez mal para mim, ela me colocou numa condição, né, muito baixa, uma condição de fraqueza. Mas quando nós lemos na palavra de Deus, humildade, então ela não tem esse sentido, eu diria, pejorativo, mas um sentido de virtude, né? Por isso, a humildade é uma virtude a mais fundamental de um cristão. Evidentemente, ela é produzida pelo Espírito Santo. O comentarista da nossa lição ele diz que ela não aparece explicitamente lá, né, em Gálatas 5:22, sobre as qualificações do fruto do Espírito, mas está lá, né, indiretamente colocado juntamente com mansidão. Tiago 4:6 diz assim:
Antes ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Então, interessante que esta qualidade é a primeira qualidade ordenada por Jesus nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo de número 3. No versículo 2, ele passou a ensinar-nos dizendo: Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Às vezes, para a gente entender melhor uma palavra, a gente precisa saber, a gente olha para o antônimo, para o contrário, para o oposto dela, né? Então, e se você for procurar qual que é o antônimo, né? Qual que é o oposto de humildade? É arrogância, imponência, orgulho, soberba. A humildade é o oposto disso tudo. É o oposto de orgulho, de soberba. É o oposto de arrogância. É o oposto de imponência. Veja o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Ele diz assim: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui Jesus dá uma dica fantástica. Humilde de coração. Não é de face, mas de coração, lá de dentro. E agora Jesus prova isso lá em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos. Os discípulos ficam espantados, né? Pedro, inclusive, nem queria, porque era o seu serviço de escravo, um serviço, né? E o mestre vai me lavar. Mas Jesus disse: Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro exagera também, né? Então lava o corpo inteiro. Não, não precisa, somente os pés, Pedro. E aí Jesus vem e diz o seguinte: Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus diz e prova o que diz. Lavar os pés uns dos outros é num sentido figurado, não é no sentido literal, né? De a gente um dia fazer lá vamos fazer um culto de lava-pé, um lavando o pé do outro. Não, não é isso. Lavar os pés é reconhecer, é servir ao outro. Então, na nossa atitude de humildade, nós servimos, considerando um ao outro, considerando os outros superiores a nós. Quando Jesus lava o pé dos discípulos, Jesus estava dizendo: Eu estou considerando vocês superiores. Quando nós servimos a igreja, os nossos irmãos, servir, então nós estamos considerando que eles são maiores. Por isso que Jesus diz: quem quiser ser o maior, que seja o menor, que sirva. Então, ser pastor de ovelha é servir as ovelhas. Percebe? As ovelhas são melhores, são maiores. Então o pastor serve as ovelhas, serve com a palavra, serve com a oração, serve com o conselho. E temos então a mansidão. E a mansidão, ela na verdade, ela é um produto da humildade, também produzida pelo Espírito Santo. E a gente vê mansidão, então, lá em Gálatas 5:22, como uma característica do fruto. Interessante notar que fruto está no singular e obras no plural. Por que será? É que fruto, quando nós geramos fruto, o nosso fruto tem que ter aquelas 9 características. Eu não digo, olha, eu consigo ter paz, mas eu não consigo ter mansidão. Eu consigo ter alegria, mas eu não consigo ter domínio próprio. Não.
Faz parte do cristão, porque nós somos templo do Espírito Santo, é o Espírito Santo agindo em nós que gera esse fruto. Obras não, né? Obras a pessoa pode fazer uma ou outra, por isso que são obras. Mas fruto é um só. Então nós jamais podemos dizer que nós conseguimos uma coisa e não outra. Aliás, não somos nós que conseguimos, é o Espírito Santo em nós que gera, né, esse fruto. Então, aquele que é manso de espírito e que tem domínio próprio. Então, o que é mansidão? Aquele que é manso de espírito e tem domínio próprio. Percebe? Que domínio próprio também faz parte do fruto do Espírito. Então, não se ofende, nem revida, tolera desfeitas. Já viu alguém dizer que não leva desfeita para casa? Então não é manso. Então tolera tudo isso. Ser manso é ser brando de gênio, não fazer ruído, ser uma pessoa acessível. Um exemplo sobre acessível, eu tinha um chefe e as pessoas às vezes vinham pedir as coisas para mim. Né? Caramba, dá para você fazer isso? Eu falei, dá sim, fala com o meu chefe. Então as pessoas diziam, ah, então deixa. Porque meu chefe não era acessível, né? Ele não tinha nem um pouquinho de mansidão. Então, nós quando temos, né, esse fruto, ele é gerado em nós, e a mansidão, então, ela aflora na nossa vida, então nós podemos ser bom árbitro entre as pessoas. Nós podemos ser conciliadores. O iracundo não dá para ser conciliador. Né? Olha só, Moisés, né, um exemplo clássico na palavra do Senhor, diz que Moisés era muito manso. Números 12, 3 diz que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E esse é um episódio em que a Miriam e Arão falavam mal, né, de Moisés, que Moisés era manso. Então Deus precisou chamar os três e mostrar, né, para Miriam e para Arão que Deus tinha um relacionamento íntimo com Moisés e que eles não deveriam falar mal de Moisés. Agora, só Moisés, né, para suportar a teimosia do faraó, falar uma vez, duas vezes, 3, 4, 10 vezes. E estava lá Moisés. De novo, qual é o antônimo, né, de mansidão? Braveza, irritação, ódio, cólera. Então a mansidão é o contrário de tudo isso. Jesus diz ainda lá, né, Mateus 11, 29, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E Jesus prova isso também. Né? E lá em Marcos 15, 4 e 5 diz assim, tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar do comportamento de Jesus. Então essa é a qualificação, né, para a mansidão. Mas nós temos também a longanimidade. Né? A própria palavra longanimidade. Também a longanimidade é uma consequência natural da humildade e mansidão. De novo, produzida pelo Espírito Santo. Fruto, a longanimidade faz parte do fruto. Nós daríamos um nome para o fruto, já que ele é singular, poderíamos chamar o que é o fruto? É amor. O fruto é amor. E esse amor tem essas características. E uma delas é longanimidade. E o que é longanimidade no amor? É a resistência do amor. É o amor que resiste. Então, o amor tem a característica da longanimidade. Né?
generosidade, magnanimidade. O que é uma pessoa longânime? Longânime é um adjetivo, né? Que tem grandeza de ânimo, corajoso, generoso, bondoso. E magnanimidade, quem é a pessoa magnânima? O magnânimo é um adjetivo, né, que qualifica uma pessoa. É o magnânimo que perdoa facilmente. Ele é generoso, benevolente, de nobres sentimentos. E qual é o caminho da longanimidade? É para não esquecer, né? Que é pelo agir do Espírito Santo em amor. Sempre assim. E aí Paulo, quando escreve 1 Coríntios 13, 7, falando sobre o amor, né? 1 Coríntios capítulo 12 fala de dons, e depois ele fala, vou mostrar algo mais excelente. Né? Fala do amor, e lá no versículo de número 7 fala, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o amor, ele tem a longanimidade como a sua resistência. Que Deus nos abençoe e que possamos levar em conta essas 3 características de um crente. Não dá para dizer, eu tenho, eu consigo, eu não consigo, não. É deixar o Espírito Santo fluir na nossa vida. E quando o Espírito Santo flui, ele age na nossa vida, porque nós somos selados por ele. Quando recebemos a Cristo como Salvador, nós somos, naquele dia, fomos selados, né, para o dia da redenção. Que o Senhor nos abençoe e que possamos realmente levar em consideração os ensinos desta lição de hoje. Deus abençoe. Amém.